Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco. Mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lancei a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e a Igreja proclama o Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 19. Trata-se daquele episódio extraordinário em que Jesus, ressuscitado, aparece à beira do lago da Galileia. Com uma pesca milagrosa, ele, mais uma vez, se senta à mesa com os seus apóstolos e depois confirma a vocação de São Pedro. Vamos um pouco aplicar à nossa vida essa realidade da aparição do ressuscitado. Em primeiro lugar, os discípulos estão lá, pescando, nada apanharam. Uma palavra de Jesus atinge aquelas pessoas para que elas se deem conta da sua indigência. Jesus diz assim no versículo 5, moços, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem, não. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, muitas vezes essa palavra de Deus, antes de ser evangelho, ela é uma má notícia. Uma má notícia no sentido que faz com que nós caiamos em nós mesmos e compreendamos a nossa indigência. Compreendamos o fato de que nós estamos nos debatendo na nossa vida, nós estamos pescando, nós estamos trabalhando, estamos fazendo coisas, mas pouco estamos conseguindo. Ou seja, Jesus nos questiona. E esse questionamento é uma palavra que vem exatamente para que eu perceba a minha miséria. É então, uma vez que eu caio na minha miséria, que eu posso receber misericórdia. E a misericórdia de Deus se manifesta muito concretamente numa outra palavra. É uma ordem, lançai a rede à direita da barca e achareis. Quando nós, então, estamos dispostos a seguir os mandamentos de Cristo, puxa vida, me dei conta de que eu sou indigente. Ele está pedindo que eu faça isso, vou confiar. E irei seguir os mandamentos. Uma vez que eu começo uma vida de seguir os mandamentos, que eu rompo com o pecado, que eu rompo com esta minha mania de querer me salvar pelas meus próprios esforços sem Deus, então, quando eu me esforço para pescar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Ele me disse, acontece então a pesca milagrosa e se dá o ato de fé na sua plenitude. Ou seja, as pessoas já tinham fé antes, mas aqui a fé acontece de forma mais plena. O discípulo diz, é o Senhor. É a profissão de fé de São João, no versículo 7. É o Senhor, esse reconhecimento dessa presença. Agora então, uma vez que eles reconheceram isso, eles podem se sentar com Jesus à beira do lago e fazer a sua refeição. Pois bem, este episódio nos recorda um outro versículo de São João, que está lá no livro do Apocalipse, onde Jesus resume toda esta cena e diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Nós recebemos os apelos de Deus. Ele está à porta e bate. O ressuscitado está à porta e bate. Mas a visita desse ressuscitado se dá em primeiro lugar através da sua palavra. Vejam que os discípulos não reconhecem Jesus no início. Eles primeiro recebem uma palavra que os interpela. Assim somos nós também. Nossa conversão se deu através da palavra. Nós, ouvindo a palavra, notamos, não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos com Ele? E aquela palavra que vai trabalhando no nosso coração nos torna capazes de então, na Eucaristia, reconhecer, é o Senhor. Aí podemos cear com Ele. Ele entra e ceia conosco. Meus irmãos, vamos dar esse passo. Nesse domingo, ao nos aproximarmos da Eucaristia, vamos considerar
esta enorme vocação que nós temos. A vocação de estar à mesa com o Senhor, de cear com Ele, de comungar com Ele, de estarmos unidos a Ele. Mas para isso é necessário, de alguma forma, nós sermos desmascarados na nossa miséria, como São Pedro, que, vendo que está nu, pega sua roupa e se joga na água. Nós também, desmascarados dos nossos pecados, somos chamados a nos jogarmos na água do batismo, que irá permitir que nos sentemos à mesa da Eucaristia com o Cristo. Dali para frente é uma caminhada de amor. E por isso Simão Pedro é chamado por Cristo a renovar o seu amor. Um amor incompleto. Um amor que ainda não é perfeito. O Papa Emérito Bento XVI nos recorda que, neste episódio, Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Agapás me. Ou seja, me amas com amor perfeito? Pedro, quando responde não usando o verbo agapau, mas o verbo phileo. Philo. Eu amo. Mas é um amor menos perfeito. É um amor de querer bem. Pois bem, este amor de Pedro é um amor que é aceito por Jesus. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor perfeito? Pedro diz: amo, mas é imperfeito. Jesus, pela segunda vez: me amas com amor perfeito? Pedro responde: amo com amor imperfeito. Jesus então se adapta a Pedro. E na terceira vez, quando faz a pergunta, então, tu me amas com este amor imperfeito? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Não adianta eu ficar aqui fazendo juras de amor falso, porque o meu coração ainda não ama Deus perfeitamente. O Papa Emérito nos diz: é tão consolador saber que Deus não rejeita o nosso amor imperfeito. Que Ele aceita que nós comecemos a amá-lo, mesmo que imperfeitamente, para que um dia possamos amá-lo perfeita e completamente no céu. Nesses dias em que celebramos a Páscoa do Senhor, peçamos que o Cristo nos apacente e nos dê a graça de um dia entrarmos no aprisco eterno do céu, em que poderemos amá-lo perfeitamente.